Então, essa equação, nós meio que resolvemos ela por mágica, né? Porque nós conseguimos compreender essa parte azul como uma função qualquer derivada em relação a y, mais uma função derivada em relação a x, mais uma função qualquer derivada com relação a y, vezes y'. O que é o y' se não é dy dx? Igual a zero. Só me dê um momento, desculpa, pessoal, só um momentinho. Imaginei que fosse uma coisa extremamente urgente. Vamos lá. Só para eu editar esse pedaço da aula agora, né? Passar serviço. Então, o que isso quer dizer? Bom, primeiro, o que tudo isso quer dizer? O que tudo isso quer dizer? Bom, eu derivar uma função φ, né, que a gente acabou caindo no colo da gente dizendo, ó, φ é isso aqui, ó. E eu quero derivar essa função φ com relação a x. Vejam como é que a coisa é medonha, ó. Derivar φ. Ó, é o d aqui, ó. O d, não é uma parcial. Derivar φ com relação a x, tá? Não é x quadrado, né? Derivar com relação a x, né? Não fazer uma derivada parcial. Não é x quadrado mais y quadrado. Tá? Não é. Olha que coisa. Como é que eu faço essa derivada aqui, então? Bom, para eu derivar com relação a x, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a derivada do primeiro, que é 2x, mais a derivada do segundo com relação a x. A derivada do segundo com relação a x, eu vou fazer entre colchetes. É a derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo vezes y ao quadrado derivado. Que coisa, né? Isso vai ser 2x mais y ao quadrado mais qual que é a derivada de y com relação a x ao quadrado, né? Você vai aplicar a regra da cadeia e vai descobrir que é 2y dy dx. Você acabou de descobrir, né, que a derivada da função com relação a x, se a função é de x e de y de x, coincidiu, ó, que ela é igual a parcial de φ com relação a x mais a parcial de φ com relação a y vezes y'. Coincidiu. Então, daí que saiu a regra que esse é a parcial de φ com relação a x e esse com relação a y. Depois eu pego esse primeiro e derivo com relação a y de novo. Eu tenho a derivada segunda. E pego o segundo e derivo com relação a x.
Se os dois derem iguais, eu tenho uma equação exata. Olha aqui, ó, a derivada desse aqui com relação a y vai ser 2y. A derivada desse segundo com relação a x vai ser 2y. Opa! Então eu tenho uma equação exata. O que é uma equação exata? É quando eu tenho uma função que, quando derivada em relação a x e a y, dão esses dois termos. A que está derivada com relação a y, ela fica grudada com y', e com relação a x fica aqui sozinha. Mas vejam que tudo isso é somente a derivada com relação a x. A gente descobriu, né? Isso você poderia também agora saber de cor, que a derivada de uma função com relação a x é igual à derivada dela com relação a x mais a derivada dela com relação a y vezes y'. É a mesma coisa e nós provamos isso aqui. Se a equação é exata, é uma maravilha. Você descobre quanto que é essa função, né? De acordo com aquelas integrais que nós já fizemos, né? Descobre a função, né? Diz que é derivada, passa para o outro lado integrando, nesse caso 0 a 0, a integral de 0 é constante, e acha a solução. Mas nem sempre é tão simples assim. Nem sempre isso aqui acontece. Nem sempre a equação é exata. Às vezes, nós precisamos que tornar a equação exata. Aqui nós temos mais um exemplo de equação exata. Por sorte, está com cores, né? Então, aqui eu tenho a derivada de uma possível função, eu vou chamar de φ de novo, com relação a x. E aqui com relação a y. Eu nunca sei disso. Eu nunca vai cair do céu assim. Só tem um jeito de descobrir. Por exemplo, né? Vamos supor que você está fazendo um concurso. Na vida real isso nunca vai acontecer, mas num concurso, não com concurso não vai acontecer na vida real, mas na vida real nunca nós vamos achar uma exata, né? Mas num concurso sim. Como é que eu sei se isso aí pode ser a derivada de uma função φ em relação a x e aquela em y? Deriva isso aqui com relação a y e o segundo com relação a x, né? Porque daí esses dois vão ter que dar iguais. É mais fácil que ficar integrando para descobrir que não é. Então, pega o primeiro, que é o azulzinho, que a gente chamou de m, né? O m é a mesma coisa que a derivada de uma possível função com relação a x. E o n é a mesma coisa que a derivada dessa mesma possível função com relação a y. Agora, eu derivo um com relação a x e outro a y, é o que eu fiz aqui embaixo, né? Esse aqui agora eu derivei com relação a y, deu isso daqui. O segundo eu vou derivar com relação a x, deu a mesma coisa. Deu a mesma coisa. Vamos olhar se dá a mesma coisa? Bom, isso aqui vai dar cosseno de x mais 2x é na y, beleza. Aquele eu vou derivar com relação a y, vai dar cosseno de x mais 2x é na y, beleza. Então deu certo. É exata. Beleza. Se é exata, agora eu vou ter que achar a minha função φ, né? Só que aqui eu chamei de outro, aqui eu chamei de psi, agora vai ser φ. Bom, φ de x e y só pode ser a derivada com relação a x do que eu tinha. Desculpa, a integral com relação a x do que eu tinha, né? Bom, daí eu vou achar o próprio φ, né? Resolvo a integral do que está lá em cima, né? E encontro aqui. Só que o meu problema é que quando eu faço essa integral, eu vou achar uma constante de y, né? Uma função de y junto, porque quando eu derivo com relação a x, ela some. Muito bem. Então, você vai pegar esse φ que você quase encontrou, vai derivar ele com relação a y, daí esse cara some, né? Vai derivar ele com relação a y. E aí você vai comparar ele lá com aquele outro. No que você compara esses dois, não some nada, Você vai derivar com relação a y, ele não pode sumir. Sumiria se derivasse com relação a x.
Vai somar com relação a y. Então, vai ficar tipo um dc dy. Esse c não é constante, é uma funçãozinha, tá? Bom, isso é derivada com relação... derivada com relação a y, tá? Até seria bom colocar um yzinho aqui do lado, ao invés do linha, né? E aí, porque você vai igualar essas duas, você vai igualar essa derivada com relação a y com aquela derivada com relação a y, você vai achar a função de y, que deu menos y mais k, né? Só igualar essas duas, corta essa, corta essa com essa, né? E você descobriu que a derivada de c com relação a y dá menos 1. Aí você integra, vai dar menos y mais uma constante, né? Bom, e agora a função de x e y, que nós quase tínhamos encontrado aqui em cima, olha aqui, ó, é a mesma coisa, só que no lugar do c de y, você vai colocar menos y mais k. Esse k, ele vai ser derivado mesmo, ele vai sumir tanto aqui quanto aqui, né? Então, ele pode sumir. Né? Então, você vai escrever que a derivada... Veja que não é, o conceito não é tão difícil. A derivada de y seno de x mais x quadrado é na y menos y, se quiser colocar o mais k, coloca, né? Igual a zero. Isso é derivada com relação a x. Agora, você vai integrar dos dois lados, né? Vai integrar dos dois lados. Esse cara aqui, daí vai sumir, né? A integral de zero vai ser uma constante. Essa constante vai absorver esse k quando ele for para o outro lado, né? E você vai ficar com tudo isso aqui igual a uma constante. Bom, esta é uma equação transcendental. É uma equação que eu não consigo isolar o y. Eu só consigo mostrar ela nessa forma implícita. Eu não consigo explicitar. Não é problema, é uma solução. E aí eu posso, inclusive, plotar várias soluções, né, para cada valor de C. Eu usei o MATLAB, com aquelas funções implícitas, né, do gráfico implícito que ele faz. Variei x de 0 até 2 e y de 6. Por quê? Porque eu quis. Poderia colocar qualquer variação. E aqui são os gráficos para os Cs, para várias constantes, né? E também o gráfico dos campos vetoriais. Nada de tão novo. Aqui, quem quiser fazer o programa, ele está aqui. Agora nós vamos a quando elas não são exatas. Tá? A mesma coisa, só que a equação não é exata. Daí nós temos que torná-la ela exata na marra, usando um fator integrante. Tá? Só multiplica dos dois lados pela mesma coisa. O problema é achar essa coisa, né, que ela vai ficar exata. Muito bem, então eu achei que ela era exata, minha boa fé, né? Então, essa seria uma função φ, né, na minha boa fé, com relação a x. E essa, na minha boa fé também, é ela com relação a y. Agora eu vou derivar essa aqui com relação... Né, isso é o m. Esse é o nosso m e esse é o nosso n. Quando forem estudar nos livros, eles chamam de m e n, mas eu gosto de enfatizar o porquê. Agora eu vou derivar o m com relação a y, né? E o n com relação a x, eles têm que dar a mesma coisa. Eu vou derivar com relação a x aqui, vai dar 3x mais 2y, beleza? Vou derivar com relação a y aqui, vai dar 2, já não deu a mesma coisa. Um é diferente do outro, então essa equação não é exata e eu não posso achar a função φ para depois fazer aquela jogadinha linda, né? Que a derivada da função φ de x e de y de x com relação a x, né, igual a zero. Eu não posso, danou-se, não posso fazer isso. Mas e se eu
teimasse, né? Teimasse no seguinte sentido, né? Multiplicasse por μ, vou multiplicar o lado de cá por μ e o lado de lá por μ. O mesmo fator integrante que nós já aprendemos, né? Só que agora me parece que ele não é tão simples quanto antes. Mas é um fator que eu multiplico dos dois lados, que eu vou chamar de fator integrante, porque eu vou integrar depois, né? Tem sentido esse nome. Bom, então, eu sei que a derivada do m com relação a y precisa ser igual à derivada do n com relação a x. Para isso dar certo. Não deu. Então, eu vou fazer μ vezes o m, né? Vezes o m e derivar com relação a y. E o μ vezes o n e derivar com relação a x. Veja que é o mesmo μ que está multiplicando esse n e aquele m aqui. Tá? Então, o μ vezes essa derivada tem que ser igual ao μ vezes aquela derivada lá. Isso é um produto, o μ não é uma constante, é uma função, então eu aplico a regra do produto. Fica o segundo vezes a derivada do primeiro, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Derivada com relação a y do lado esquerdo, derivada com relação a x do lado direito. Aí você, num esforço maior, tenta deixar tudo que está sem derivada nenhuma em evidência. Que são esses dois μ aqui. Você quer achar μ. Então, você coloca esse em evidência, né, que é o my e o nx aqui, ó, tá aqui em evidência. E os outros você deixa junto também, né? Vou colocar aqui um chapéuzinho aqui, ó, nesses aqui que você colocou junto. Parece que tá difícil achar μ. Aí você vai dar mais um golpe. Bom, μ tá difícil. Mas o que importa é eu achar um fator que torne isso aqui verdade. E o golpe é o seguinte. Eu vou fazer esse μ ser só função de x. Poderia fazer ele só ser função de y. Poderia fazer ele ser função de x e de y. Mas eu não quero trabalho. Eu vou escolher o μ fácil. O μ mais fácil, na minha cabeça, é aquele que é só função de x. Se ele for só função de x, porque eu estou forçando na marra que ele seja só função de x, esse aqui não existe mais, porque derivada de μ com relação a y é zero, porque eu acabei de dizer que μ é só função de x. Esse aqui continua, esse aqui não tem jeito. Né? Mas daí eu vou isolar esse cara aqui, ó. Ele está isolado aqui, ó. Derivada de μ com relação a x igual a my menos nx dividido por n, né? O menos deu menos com menos que deu mais aqui. Bom, agora eu acho que eu posso encontrar o μ a partir daqui. Porque isso, veja que é uma equação diferencial para achar a solução da outra equação diferencial. Tá? Mas eu acho que eu consigo sim. Né? Por quê? Porque o meu μ em particular eu posso escrever assim, ó. μx é igual, ele é só função de x. Esse xzinho aqui é de derivada com relação a x. É igual a my. My está aqui em cima, 3x mais 2y. Menos nx, que é 2x mais y. Menos 2x, entre parênteses, né? Então vai ficar menos y. Dividido por n, que é 2x mais y. Tá? Isso é a derivada de μ com relação a x. Agora, eu posso tirar esse com relação a x, fazer de x e integrar tudo. Antes de eu fazer toda essa tramóia, vamos dar uma limpadinha nessa tela. E fazer uma breve revisão. Tá? Essa é a derivada de uma possível solução com relação a x e y
e aqui com relação a y e x. Não bateu, então não é exata. Para ser exata, nós vamos colocar um fator integrante, né, dos dois lados, multiplicar por uma função. A gente já descobriu que é só função de x. Poderia ser... Tem infinitas funções que fazem isso dar certo. E para dar certo, o mi vezes m, derivado com relação a y, tem que ser igual ao mi vezes n, derivado com relação a x. Isso acontece quando essa relação aqui é satisfeita. Quanto é que vale o nosso mi? Bom, é só fazer assim, ó. dmi dx é igual a my, que é 3x mais 2y, menos nx, que é quanto? Menos 2x menos y, dividido por n, que é 2x mais y. Não se esqueçam que tudo isso aqui está multiplicado por mi ainda, hein? Tudo isso aí está multiplicado por mi. Então, isso daqui, vou colocar aqui para cima, mi' dividido por mi vai ser igual ao quê? Você pode cortar 3x menos 2x vai dar x. 2y menos y 2y menos y vai dar y. E aqui embaixo vai ficar 2x mais y. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Tá errado. Tá escrito nx ou ny. Eu coloquei o valor de nx. O valor de n é x² mais xy. Essa é a parte que estava errada antes, tá? Então, é a derivada de m com relação a y, que está aqui, menos a derivada de n com relação a x, dividido por n. N é tudo isso aqui, ó. Ah, x² mais xy. Logo, aquele denominador ali em cima, nós vamos tirar daqui. E vamos colocar x que multiplica x mais y. Vou comparar esse cara aqui com aquele cara que eu tenho aqui em cima, ó. Então, aqui vai dar x, aqui vai dar y, x mais y. Por que eu fiz menos? Porque eu sou um bobo, é mais y. 2 menos 1, 2. Agora, corta esse com esse. Mi' sobre mi dá 1 sobre x. Tá? Mi' sobre mi igual a 1 sobre x. O que é que derivado da x na menos 1? Veja bem, eu tenho uma função que derivada dividida por ela mesma da x da menos 1. É a função x. Né? Qual que é a derivada de x? É 1 dividido por x da x da menos 1. Então, eu já descobri quanto que vale mi igual a x, ou x mais c. Tá? Pronto, descobri o mi.
Agora eu vou multiplicar por x do lado de cá da equação e do lado de lá. E ela vai ficar 3 vezes x ao quadrado, antes era x na primeira, mais y ao quadrado. Esse lado de cá vai ficar x ao cubo mais x ao quadrado y. Ó, x ao cubo mais x ao quadrado y. Descobrir a derivada de φ com relação a x e a derivada de φ com relação a y. A partir desses dois, a gente já vai fazer, nós encontramos o φ, né? Encontramos o φ, como? Integrando com relação a x, derivando com relação a y, igualando, né? Encontramos o φ, e agora nós sabemos que a equação diferencial, que é dada por 3, ó, vou pegar aquela equação diferencial lá, ó, e vou multiplicar por x de ambos os lados. 3x ao quadrado y mais xy ao quadrado mais x ao cubo mais x quadrado y igual a 0 vezes x. A gente descobriu que esta equação diferencial ela pode ser escrita dessa maneira, que a derivada de tudo isso aqui com relação a x igual a 0, agora integra dos dois lados e achou a solução da equação diferencial. Penso em rever isso aqui de novo. Se é rever de novo, vamos lá? Porque me parece que não ficou tão 100%. De novo, vamos lá. Eu tenho uma equação que eu achava que era exata. M e N. Vou derivar ela com relação a y para ter o famoso, né, função que eu acho que é, e verificar se é igual a essa função, né? E vejo que não é exata. Então eu vou colocar um fator integrante, que é uma funçãozinha, que eu vou multiplicar dos dois lados do igual, tal que isso passe a ser uma equação exata. Para ser uma equação exata, o mi vezes o m derivado com relação a y precisa ser igual ao mi vezes o n derivado com relação a x. Aplicamos a regra do produto, juntamos alguns termos e a partir daqui a gente fez a suposição. Mi vai ser função apenas de x. Por quê? Porque assim a gente quis. Daí, isso aqui dá 0 e a gente encontra uma regra para encontrar o mi. Para o nosso caso particular, então, dmi de x vai ficar my, que é 3x mais 2y, menos nx, né, a derivada desse aqui com relação a x, 2x mais y, 2x menos y, dividido por n. N é tudo isso aqui que está aqui em cima, não é nem ny nem mx. X quadrado mais xy. Fazendo umas continhas aqui, ó, não é difícil de encontrar essa relação. E trabalhando mais um pouquinho, você vai descobrir que o único mi possível é, neste caso, é x mais c, ou somente x. Então, é o único momento em que a derivada de uma função, né, derivada por ela, vai dar x da menos 1. Então, é u igual a x. Porque a derivada de x é 1, né, e aqui x, 1 sobre x, x da menos 1. Beleza. Então, o mi é x. Multiplica por x dos dois lados. Daí a equação diferencial vai ficar 3x ao quadrado y mais xy ao quadrado mais x ao cubo mais x quadrado y. Tudo isso aqui não precisava estar entre parênteses, mas do lado de lá precisa, vezes y' igual a 0. E você sabe que tudo isso aqui pode ser escrito
dessa forma aqui, ó. Derivada com relação a x de uma função igual a zero. Cabe a nós descobrir esta função. Nós só conhecemos a derivada da função com relação a x e relação a y. Supondo que nós descobríssemos essa função, né, você diz que a derivada dessa função é zero e descobre a solução da equação diferencial. Mas supondo que nós não nós vamos conhecer. Vamos lá, então. Está aqui a equação, essa equação aqui, estava até lá em cima já. Vou trazer todas elas para cá. Isso aqui já não é mais importante para nós, já está no outro slide, né? Isso aqui já é a solução final, vou apagar. E vamos fazer a pior parte agora, que é achar a função cuja derivada em x dá isso e cuja derivada em y daquilo. Vou começar com a parte azul. Eu vou dizer que esse psi, que a gente chamou de φ também algumas vezes, é igual a integral de 3x² y mais xy ao quadrado com relação a x. Então, psi vai ser 3x ao cubo sobre 3. Isso aqui vai dar x ao cubo y. Não é difícil de derivar isso aqui, né? Mais x² sobre 2, y². Mais uma função, antes eu chamei de c, mas não é tão bom chamar de c, mais uma função de y. Porque se eu derivar isso aqui com relação a x, vai ter que dar 3x² y mais xy² e tá ok. Bom, agora eu vou pegar essa azulzinha aqui, que vai continuar azul, talvez eu só deixe um azul mais fraco. Mas só para saber que ela está vindo do azul. E vou derivar ela com relação a y, porque daí ela vai ser igual àquela vermelha. X ao cubo mais x² y, porque o 2 tombou, cortou 2 com 2, mais dφ, dφ de y com relação a y. Por isso que eu chamei de filinha. Né? Ou ainda eu poderia chamar, já para usar a mesma notação, φ de y com relação a y, que não é zero. Seria zero se fosse com relação a x. Bom, este cara aqui, ele é a derivada de psi com relação a y. Então, ele necessariamente ele é igual a x ao cubo mais x² y. Bom, então, corta. Corta. A derivada com relação a y de φ de y é igual a zero. O que implica que φ de y derivado com relação a y é igual a uma constante. Sendo assim, a função psi, eu vou fazer em preto para não ter nada a ver ou em roxo, a função psi de x e de y, que derivada em relação a x dá essa aqui, que derivada com relação a y dá isso ali, é a função x ao cubo y mais x² y² sobre 2 mais uma constante. Lembre, decorem essa função, memorizem agora por 3 segundos. Vou mudar a página. Volto a memorizar que eu mudei a página errada. Memoriza de novo.
volta, é essa função que está aqui, ó. Ah, a caneta não quer funcionar, mas é essa função. Ah, agora funcionou. É essa função que está aqui, ó. Bom, derivada dessa função com relação a x igual a 0. Derivada dessa função aqui, né, com relação a x, né, a parcial dela com relação a x é isso aqui. E essa aqui é a parcial dela com relação a y, vezes y', né? Você só fez o caminho de marcha ré. Né? Aqui tem um mais c, aqui tem um mais c. Daí você integra, integra dos dois lados. Né? E esse mais c passa para o outro lado e vai ser engolido por esse outro c aqui. E essa é a solução. Essa é a solução implícita. Não consegui achar a solução explícita dessa equação diferencial. Para que serve essa equação diferencial? Não sei. Por enquanto, ela só serve para a gente aprender a resolver ela. É como você vai aprender a pregar, o cara te dá uma tábua e um monte de prego. Prega nessa tábua aí, para quê? Para fazer um prédio? Não, para você aprender a pegar a habilidade com o martelo. Aqui é uma equação diferencial para você pegar a habilidade com a equação diferencial. Ela não está modelando nada em particular. Gabriele, Pacheco, Alessander, Ana, Pedro, Arthur, Maiara. Tranquilo? Vimos umas 3 vezes essa questão. Legal, legal, porque eu achei essa difícil. Vocês não se esqueçam, espero que já tenham me entregue aí, ó, uma de substituição. Uma de substituição. Eu até podia inventar uma de substituição aqui para vocês tentarem me fazer agora. Eu vou pedir para vocês fazerem uma de substituição aqui agora, hein? Achar a solução dessa aqui, ó. X mais x, y' igual a 2y. Eu vou ficar em silêncio durante 15 minutos. Posso só tirar dúvidas. Quero ver se vocês fazem. Eu até vou dar uma dica. Eu gostaria que vocês achassem a solução dessa equação aqui, ó, substituindo. Processo de substituição. Não quero por outro método. Fazendo substituição, e vocês vão substituir y igual a u vezes x ao quadrado. Essa é a substituição que eu quero que vocês façam. Tá? Bom, não tem, ó, tem um y aqui e tem um y' aqui. Naturalmente, você vai ter que calcular y' pela regra do produto. Tá? Y é y de x e u é u de x, tá? São funções de x. Muito bem, eu tenho uma equação diferencial que eu não consigo resolver facilmente. E eu tive uns vislumbre, para começar, tive um vislumbre, que se eu substituir y por u vezes x quadrado, isso vai facilitar a minha vida. Pessoal, vocês estão falando da equação por substituição ou da equação anterior, que é para eu repetir? Gabriele, é anterior? Eu já repito. Eu só não... Ah, da tua parte é essa daqui que você quer que eu repita? Tá, então é o seguinte, ó. É o seguinte, ó. Vou fechar aqui. Então, eu tenho uma equação diferencial para resolver. Tá? A equação diferencial ela está aqui. Ela é x mais x, y' igual a 2y.
Eu não quero fazer agora ela por fator integrante, apesar de ser um método muito bom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver ela por substituição. E, por enquanto, eu tive uns vislumbre. Eu vou trocar x por u, de forma que y igual a u vezes x ao quadrado, por enquanto. Depois, esses vislumbres vão ter que vir de algum lugar. Bom, esse y eu vou substituir aqui, e eu vou substituir o y' lá. Primeiro eu tenho que achar o y'. Já vi que eu vou fazer. Y' é igual ao quê? Bom, é igual a todo lado de cá linha. Todo lado de lá linha é u' vezes x² mais 2x vezes u. A derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Agora, este aqui é que você vai substituir no linha. Aí você vai ficar com x mais xy'. Xy' vai ser u' x ao cubo. Porque eu vou pegar esse x aqui, ó, e multiplicar por todos aqueles x. Mais 2u x ao quadrado igual a 2u vezes x². Por que eu escolhi esse aqui, ó? Esse aqui vai cortar com esse aqui, ó. Que maravilha! Agora eu tenho a equação diferencial assim. U' x ao cubo mais x igual a 0. Eu posso ainda fazer x, que multiplica u' x² mais 1 igual a 0. Se eu garantir que x, porque aqui é um caso complicado. Esse x igual a 0 aqui, eu tenho que garantir de alguma forma que o x não vai ser 0. Por quê? Nós podemos até partir daqui, ó. Eu vou dizer que u' igual a menos x dividido por x ao cubo. Eu não posso ter uma derivada igual a 0. Fica até mais fácil do que fazer esse caminho aqui, que não estaria errado também. U' igual a menos 1 sobre x². Então, se a derivada é igual a menos 1 sobre x², quanto que vale o u? Dá uma pensadinha, pensa assim, ó. Se a derivada de u com relação a x é x dá menos 2, faz a integral. U é igual a x dá menos 2 dx, Claro que aqui é du, Integra. Você vai descobrir que u igual a x dá menos 1. X dá menos 1. Que tem um menos na frente, Tem um menos que era o de cá. Então, x dá menos 1. Mais c, mais uma constante. Isso é o u. Mas você não quer o u. Você quer o y. Mas o y você já definiu aqui, ó. Y é igual a u vezes x². Então, y vai ser x dá menos 1 mais c. X dá menos 1 mais c. Vezes x ao quadrado. Y igual a x. Olha aqui, ó. X mais cx². A importância de não ter eliminado esse c aqui embaixo. Essa aqui é a solução daquela equação diferencial. Como é que eu sei se eu acertei? Bom, tira a prova real, faz o seguinte. Faz assim, ó. Primeiro pega uma cor decente para enxergar.
faz x mais x vezes y', né? Que é derivada com relação a x. É ordinária a equação, então ela depende de uma variável só. A derivada disso aqui vai ser 1 mais 2cx. Isso aqui é igual a 2y, que é 2x mais 2cx². Então, o lado de cá tem que ser igual ao lado de lá. X mais x mais 2cx² vai ter que ser igual a 2x mais 2cx². E não é que é? Então, nós chegamos à solução certa. Como? Vislumbrando uma substituição. Não é tão evidente, nem se vislumbrar essa substituição. Tá? Uma que eu vou passar no Moodle agora, então, já que eu fiz essa aí, eu vou passar uma outra no Moodle aqui. Aqui está bem suadinha, achei. Vou passar uma nova no Moodle, vocês já podem copiar ela. Y' é igual a 3y mais 3y na 2/3. Essa daqui, ó. Eu vou até passar uma dica. A dica de substituição. Nesses casos aqui, normalmente a gente quer eliminar essa raiz cúbica, tá? Nesses casos a gente quer eliminar essa raiz cúbica. Então você vai dizer que u é igual a y, desculpa, u ao cubo é igual a y. Daí você vai sumir com essa raiz cúbica. Tá? Então, se y é igual a u ao cubo, o y', que você certamente vai precisar, é 3u ao quadrado. É isso mesmo? A derivada de u com relação a x é 3u ao quadrado? O Alessandro... Não, perfeito, Pedro. Quanto que é? Gostei. É 3u ao quadrado vezes o quê? Está faltando vezes alguma coisa aqui. Isto mesmo. Mataram a pau. Daí, esse y' coloca lá, esse y coloca aqui, e aí a solução sai. Só toma cuidado que você vai achar a solução de u. Quando achar a solução de u, você vai ter que levar aquela solução ao cubo para achar y. Meus caros, a aula de hoje vai acabando por aqui, mas eu vou colocar que essa tarefa no Moodle termina hoje. Tá? Eu vou colocar agora a tarefa no Moodle, só vou parar a gravação, nem vou sair do ar. Tá? Parei a gravação e vou ficar aqui.